Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Com o hino. 2, 3, 5. Com o hino 2, 3, 5. Glória. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Outro hino. Glória a Jesus. 2, 4, 8.
Qual é o hino que foi chamado aí? 3, 7, 4. Agora vamos todos juntos, numa santa comunhão, nos ajoelharmos para buscarmos a Deus na oração. E o servo que vier à frente, apresente na mão de Deus muitos pedidos por enfermidades, causas, viagens e também muitas famílias enlutadas, irmãos. Muita gente amargurada, chorando, sofrendo, porque perderam os seus entes queridos, e só Deus que pode consolar os corações. Aqui mesmo depois vai ser anunciado, tem 2 irmãos que o Senhor recolheu,
Então, está incluso também nestas famílias enlutadas. E vamos pedir a Deus, irmãos, também, que Deus nos livre deste mal que está dissipando muitas vidas, para que Deus tem poder, irmão, de guardar o seu povo e também mandar embora, não é? Este vírus que está fazendo tanto mal para a população. Também não esquecemos de apresentar, também aqui tem testemunhados desta graça que pede a nossa oração. Não esquecemos de apresentar também os médicos, enfermeiros, atendentes. São eles que cuidam de nós e também daqueles que são internados, irmãos, com todo amor, com todo carinho, lutando para salvar vidas e arriscando a sua própria saúde e a sua própria vida. Estão lá lutando, então carece, seja crente ou não seja crente, carece das nossas orações, para que Deus guarde também estes funcionárias deste mal, para eles continuarem atendendo a população, o seu próximo, nesta hora tão difícil. E assim, outras necessidades que o Senhor colocar adiante, também apresente na mão de Deus e peça que nesta noite Deus revele o conselho da sua palavra. Todos juntos busquemos a Deus na oração. Amém. Irmão. Glória a Jesus, santo, santo é o teu nome, Pai. Glória a Jesus, aleluia. Nosso bondoso Deus e nosso Pai eterno, ajoelhados nós estamos na tua presença, Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer por nós. Graças te damos, bondoso Deus, por ter nos chamado nesse caminho santo, escrito nossos nomes no livro da vida, e por misericórdia, até hoje estamos de pé na tua presença. Perdoa nossos erros, perdoa nossas faltas, dá para nós sempre um coração humilde, um coração pronto para fazer a tua santa e bendita vontade. Te apresentamos, Pai, esses pedidos de oração que chegou até a mão do teu servo. Não só esse, mas quantos outros também estão clamando a ti neste momento. Nós vamos te pedir, socorre o teu povo, Senhor. Visita-os com a tua presença, e se é chegada a hora, liberta, e o teu nome será glorificado. Senhor, te pedimos agora, abençoa nossas autoridades, aqueles que trabalham na área da saúde também, queira guardá-los, ajudá-los, livrando também deste mal. Te pedimos agora, manda a tua palavra, fala com as nossas almas, Senhor, porque necessitamos da tua palavra. Quantos enfermos, Pai, que estão clamando a ti, quantas enfermidades, e te pedimos, socorre o teu povo, Senhor, o teu nome será glorificado. Abençoa o teu servo que está na presidência e fala com nós nesta noite,
que a necessidade é grande na tua presença. Abençoa toda a querida Irmandade que estão aqui e todos aqueles que estão também conectados, ouvindo e participando deste santo culto. Visita cada lar pelo amor do teu santo e bendito nome. Todas essas bênçãos e graças nós te pedimos e te agradecemos, e a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Ficou acertado na última reunião nossa, irmãos, que podemos cantar um hino agora, depois da oração. Antes não tinha este hino, mas agora se lê alguns avisos que tem a ler e depois cantamos um hino. Então aqui está, o Senhor recolheu o irmão Wilson Pires de Moraes. Cooperador, Jardim Guapituba, Mauá, de Covid. Também o irmão Luiz Fernando Castorino foi sepultado hoje. Este irmão era porteiro na PEN, nos ajudava no braço como voluntário na cozinha. Era muito conhecido. E a família pede também as nossas orações. E tem aqui, irmãos, comunicado para a Irmandade, conforme demonstrado nas circulares 93 e 94, publicada nos últimos dias, foi necessária a suspensão de cultos, serviços divinos e outras atividades administrativas em diversos estados do Brasil, buscando conter o agravamento da pandemia em nosso país. Todavia, lembramos à Irmandade as necessidades da obra da piedade para suprir a manifesta demanda de atendimentos. Foi disponibilizado em nosso site os dados das contas bancárias das administrações ou setores que agregam as localidades onde nós congregamos, para que continuemos servindo a Deus na parte das coletas, na modalidade de ofertas para a obra da piedade diversos, via depósito ou transferência bancária. As instruções sobre procedimentos podem e devem ser acessadas em nosso site www.congregaçãocristãonobrasil.org.br ofertas. Nas regiões do Brasil onde houver condições favoráveis, sendo possível autorizado e cumprindo seus protocolos de segurança, para a não propagação da pandemia, as casas de oração poderão abrir aos sábados e domingos, ou domingo, os 2 dias, sábados e domingos para recebimento de coletas em espécie e outras ofertas, conforme comunicado administrativo 195, constante do tutorial publicado em 17/10/2020. Reiteramos à Irmandade os cuidados preventivos para a contenção desta pandemia, conforme orientações de nossas autoridades sanitárias e constante em circulares orientativas já publicadas. Em qualquer tempo, conforme o surgimento de novos fatos, outras deliberações poderão ser tomadas por este Conselho. Vossos irmãos em Cristo, anciãos e diáconos mais antigos do Brasil,
Então a Irmandade não estranha deste comportamento, abre igreja, fecha igreja, mas é a situação do nosso país, irmãos. E conforme também o pronunciamento do nosso governo, nós somos sujeitos às autoridades, não é? Agora está tudo fechado, inclusive as igrejas, então nós também fechamos. E, como toda a Irmandade sabe, teremos 3 cultos, quarta às 15 horas, sábado 19h30, mas não sei se não vai mudar por causa das 8 às 5, não pode ninguém estar na rua, né? Pois os irmãos estão cuidando disso. E domingo, 18 horas. Então, irmãos, e se depois do dia 30 liberar de abrir, então os cultos serão suspensos, online, ficará só quarta-feira às 15 horas, e a Irmandade então terá liberdade de congregar de acordo como vinha, né, os 30%. E se continuar proibido, paciência. Tem muita gente que não se conforma de fechar as igrejas, mas vamos fazer o quê, irmão? Se esta é a vontade de Deus, nós também temos que aceitar, não é? Abrir as igrejas para comprometer a saúde da Irmandade, isso nós não queremos. Então vamos devagarinho, de acordo com o que o governo decreta e de acordo também com as decisões tomadas em reunião, vamos obedecendo e o Senhor nos vai ajudando. Reunião de jovens às 10 horas, agora vai ter, né, esse domingo, outro, assim por diante, e reunião da mocidade às 14 horas também, amanhã, que é a segunda do mês, não é todo domingo, é só o segundo domingo de cada mês. Eu creio que toda a Irmandade entendeu. Procure no site da congregação, quem não entendeu, mas se esforce, irmãos, de não ficar esta coleta no esquecimento, ou depósito, ou transferência, ou quem não fizer desta maneira poderá levar nas igrejas, mas vamos colaborar, irmãos, porque quanto mais aperta as coisas, mais a necessidade da obra da piedade aumenta. E Deus, que tem nos ajudado até aqui, tem preparado o suficiente para a nossa Irmandade não ter falta de nada, continuará nos ajudando. Pode chamar um hino. 2, 3, 2, 8. 2, 3, 8.
Mande para nós o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no Evangelho de São Marcos, capítulo meia dúzia. São Marcos 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse já muito adiantado, seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, somente até aqui.
Glória ao teu nome, Senhor. Então, irmãos, esta palavra fala sobre um acontecimento no tempo dos apóstolos, que o Senhor ainda estava nesta terra. Então, certamente os apóstolos, chegando de algum trabalho que o Senhor tinha incumbido eles de fazer, então eles se ajuntaram, se aproximaram do Senhor Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Quer dizer, um gesto de humildade. Vamos contar para o Mestre tudo o que fizemos, tudo o que falamos, para ver se Ele aprova ou não. E assim, irmãos, deve ser todos nós. Vamos avançando nesta obra, vamos servindo a Deus, vamos fazendo aquilo que Ele nos manda, mas é muito bom se ajoelhar humildemente e perguntar entre nós o Senhor: Senhor, Tu estás contente com o meu trabalho? Tu estás contente com as minhas obras, com tudo aquilo que eu tenho falado? Que podemos também errar no falar, não é, irmãos? Aquilo que eu tenho feito na Tua bendita obra. Eles contaram tudo o que eles tinham falado e da maneira que eles tinham procedido, ensinado. Contaram tudo para o Senhor, foram humildes, não quiseram esconder nada do que aconteceu no seu trabalho. E certamente estava tudo bem, porque o Senhor conhece os corações, conhece o nosso bom desejo, conhece o motivo das nossas obras, porque procedemos desta maneira ou daquela. Ele conhece tudo. Então, é bom contar para Ele, não é? Não precisa contar para mim, nem para este irmão, nem para aquela irmã, porque o Senhor sabe tudo, entende tudo, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e de longe conhece até o nosso pensamento. Então ninguém se esconde da face do Senhor. Ninguém faz alguma obra e ele sabe que está errado, mas ninguém viu, está escondido. Não, o Senhor sabe de tudo, Ele vê tudo, e Ele se agrada, irmãos, da nossa humildade, mesmo que muitas vezes nós falhamos, mas conta para o Senhor, e Ele certamente vem com a sua misericórdia, nos perdoa, e assim nós vamos avançando nesta graça, chegamos até aqui, e Ele nos ajudará a chegar no fim da nossa carreira. Então, irmãos, o Senhor, conhecendo o trabalho deles, a boa vontade, a humildade, achou que eles tinham até direito de descansar um pouco. Eles iam e vinham, não tinha nem tempo de comer. Então o Senhor disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Agora vocês descansam um pouco. Vê, irmãos, desde as coisas mínimas até as maiores, o Senhor conhece tudo, sabendo que eles estavam cansados, que eles tinham trabalhado muito, nem tinha tempo de comer. Falou: agora vocês descansam um pouco,
mostrando com isso que o Senhor conhece até as nossas forças materiais, espirituais também. Não dá para ninguém uma medida maior do que você pode suportar, não dá uma prova maior do que você pode suportar, não dá um trabalho nesta obra para te esmagar de tanto trabalhar, não. Ele conhece, irmãos, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e de longe até o nosso pensamento, também Ele sabe, por medida da nossa vida espiritual e material. Se preocupou com eles, vão para cá, vão para lá, trabalharam tanto, agora vem aqui, num lugar deserto, num lugar tranquilo, e descansa um pouco, reposa um pouco. Então, irmãos, nesta graça, ninguém pode reclamar do Senhor. Eu peguei um trabalho nesta obra que eu já não aguento mais, estou me esforçando demais. Olha, se o Senhor te deu, é porque Ele conhece a tua força. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele mede as tuas forças. Trabalha, seja humilde, confessa para Ele: Senhor, o meu trabalho, as minhas obras, tudo o que faço nesta obra, pensando em fazer o bem, está bem mesmo? Ou tem alguma coisa que te agrada? E aí o Senhor vai saber fazer, saber no teu coração, se tem alguma coisa que Ele não se agrada, Ele vai corrigir, mas não esconda nada, ninguém esconda nada, mesmo se algum de nós tem alguma fraqueza, sabe que tem a fraqueza, mas não consegue se livrar, vai nos pés de Deus, confessa lá para o Senhor: Senhor, eu teria desejo de melhorar, mas ainda não tive força. Hoje o Senhor manda pela palavra: eu conheço as tuas obras, eu vou te ajudar. Vem aqui, vocês estão cansados, mas eles não falaram nada, né? Vocês estão cansados, estou vendo que vocês não têm tempo nem de comer, vai e vem, é tanto o vosso trabalho, agora eu vou dar para vocês um descanso, repousai um pouco, num lugar deserto, num lugar tranquilo, não é, irmãos? Para depois continuar novamente o seu trabalho. E se retiraram num barco para um lugar deserto. Mas acontece que a multidão viu eles partirem, o Senhor e os seus discípulos, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, que o Senhor e os apóstolos, e aproximavam dele. Então aquela multidão, embora não soubesse que ele era o Filho de Deus, mas se agradava das suas palavras, do seu ensinamento, e correram para ver se ele falava mais alguma coisa. E o Senhor viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então veja, irmãos, aqueles que não eram ovelha do rebanho, apenas eram interessados em ouvir as palavras que saíam da boca do Mestre, e o Senhor teve compaixão deles e fez alguma coisa por eles, fez milagre por causa deles. Quanto mais não terá compaixão de nós que somos ovelha do seu rebanho. Meu irmão, irmã, como você é amada, amado por Deus, confia nele,
tenha mais fé. Tudo o que está acontecendo na tua vida, Ele conhece, Ele sabe, e Ele tem compaixão. Eles correram, vamos ficar bem pertinho do Mestre, quem sabe acontece alguma coisa para nosso benefício, e aconteceu. Quanto mais o crente se aproxima do Senhor com fé e na oração, tenha certeza que as coisas vão acontecer em teu favor. Coisas que ninguém pode fazer, o Senhor pode fazer. Como aconteceu aqui, irmão, não era. Era como ovelha que não tem pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Primeiro deu pão celestial. Não é que foi lá, vamos fazer uma festa, que essa multidão. Não. Primeiro começou a alimentar eles das suas palavras, porque o que sai da boca do Senhor é o pão da vida, é o pão celestial. E foi falando, e eles foram se alimentando daquele pão que descia dos céus. Mas acontece que o Senhor fez um discurso muito longo, o dia já estava adiantado, quer dizer, já estava escurecendo, e eles estavam com fome, não é, irmão? Na outra parte diz que estavam 3 dias sem comer no deserto, e o Senhor falando. Então os discípulos notaram uma coisa, já está escurecendo o dia, o Mestre falando, quando esse povo aqui sair de perto dele, aqui não tem comida, comprar não tem jeito, eles vão perecer no deserto, vão perecer para chegar nas suas casas. Então eles pensaram que estava vendo o que o Senhor não via, não é? E, Mestre, o dia já está adiantado, o lugar é deserto, despede-os. Veja bem, irmãos, se eles estavam vendo, o Senhor não estava vendo mais do que eles. O Senhor é que resolvia, que estava no comando, não é? Se ele devia despedir ou se não devia despedir. Mas os discípulos viram, os apóstolos viram uma dificuldade que era insuperável. 5.000 pessoas, mais ou menos, no deserto, o dia escurecendo, todo mundo com fome, não havia condições de alimentá-los. Era, irmãos, uma causa impossível de resolver, até que reclamaram com o Mestre. Mestre, o dia já está adiantado, está escurecendo, o lugar é deserto. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinha e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele respondendo lhes disse: dá-lhe vós de comer. Irmãos, os apóstolos estavam vendo um problema muito difícil, mas só problema, não tinha solução. Onde é que ia comprar pão para 5.000 pessoas? Estavam no deserto, não tinha solução. Até que eles foram e reclamaram: despede! Eles pedindo para o Senhor parar de falar e despedir. Imagina, irmãos, que atrevimento, não é? Eles tinham só problema na mão, só via o problema, mas mal sabia eles que o Senhor estava vendo o problema e tinha solução. Meus irmãos,
O Senhor conhece tudo, sabe tudo. Quando você pensa que está tudo perdido, o Senhor fala que está tudo ganho. Quando você pensa que não tem mais jeito, o Senhor dá jeito. Quando você pensa que não tem mais solução, porque você só viu o problema, o Senhor te diz: eu estou vendo o teu problema, e na minha mão está a solução desse problema. Tenha fé, não seja como os discípulos que se adiantaram e mandaram o mestre parar de falar, mas ele estava dando o pão da vida, irmãos, e Deus distribuiu o pão da vida até quando ele achou que devia distribuir. E assim, o Senhor primeiro se importa com a nossa alma, mas também se importa com a nossa carne. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar. O reino dos céus e a sua justiça. Vem de encontro a esta palavra, irmão. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é que o Senhor só nos dá as coisas espirituais, as materiais, não. Dá as materiais, as espirituais, não. Ele sabe dosar, irmão, a hora certa que Ele deve nos encher do seu Espírito e a hora certa que Ele deve derramar alguma bênção material na nossa mão. Eles tinham problema, e o Senhor tinha o problema que Ele enxergava. Se acharam que era tarde, que a multidão ia perecer, e o Senhor não sabia disso, não via isso. Só que o Senhor estava bem tranquilo, irmão, não estava desesperado não, porque Ele já tinha na mão a solução. Saia daqui com esta palavra, irmão e irmã. Você vê algum problema impossível de resolver, e você está clamando, não é? Mas tenha fé, ore mais, confia que o Senhor te diz: na minha mão está a solução do teu problema. Dá-lhes voz de comer. Nós, noutra palavra diz, mas nem que nós fosse comprar 200 dinheiro de pão, se isso pudesse acontecer, ainda não alimentaria toda essa multidão. Mas o Senhor também sabia como é que eles iam dar de comer, irmãos. E disse: quantos, vocês têm alguma coisa aí? Temos, mas talvez fosse para uma pessoa, não é? Comer 5 pãozinhos e 2 peixes. Se a pessoa tiver com muita fome, ele é o suficiente para matar a sua fome. E era 5.000 pessoas. Senhor, então, vocês é que vão alimentar, vocês vão dar. O Senhor podia dizer: vocês vão ver agora um milagre que eu vou fazer, e distribuir de alguma maneira com a sua mão. Mas Ele sempre utilizou do homem nesta terra. É vocês que vão dar o alimento. É vocês que vão repartir o alimento. O milagre deixa que eu faço. Obedeça o que eu estou mandando. E o resto acontecerá pelo meu poder. Irmão, irmã, obedece somente. Seja fiel. Procura corrigir as tuas fraquezas. Peça a Deus mais fé. E apresenta para Ele os teus problemas. Como os discípulos: mestre, o dia está declinando, eles estão com fome, se eles forem embora vão perecer no caminho. Apresentou o problema, mas eles estavam desesperados. E o Senhor tinha a solução daquele problema. Apresenta, irmão, irmã, o teu problema na mão de Deus e saia daqui em paz, que o Senhor vai resolver o teu problema. Mas o meu problema é impossível.
Lá também eles acharam que era impossível, que era difícil, não é? Mas o Senhor, vocês têm 5 pães? Irmão, você tem fé no coração, nem que seja pouca, irmã, você tem fé no coração. Ah, Senhor, muito pouquinho é o suficiente para mim fazer a minha obra. Então, 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor ordenou que fizesse assentar a todos os irmãos em ranchos sobre a erva verde, repartido de 100 em 100 e de 50 em 50. O Senhor nunca, irmãos, aprovou desespero, nunca aprovou alguém blasfemar contra Ele por causa de alguma prova. O Senhor sempre se agradou de quando o crente humildemente ora, como o próprio filho orou e disse: Pai, passa de mim este cálice, mas se não for possível, Senhor, me dá força para que eu beba. Então seja humilde, irmão, irmã, clama e deixa na mão do Senhor o teu problema. Mas não reclame para ninguém. Olha a boa ordem aqui. Vocês vão comer, o milagre vai aparecer, mas não venha. Já pensou 5.000 pessoas virem ali na mão do mestre tomar pão, irmão? O que seria? Que alvoroço? Não. Na obra de Deus, tudo que tem que ter ordem, tudo tem o tempo certo. Mas temos que ter paciência. Aquela multidão, com a fome que estava, não é, irmão? Mas tiveram que se sujeitar, foram lá, sentaram, de 100 em 100, de 50 em 50, porque era 5.000 pessoas, e o Senhor então deu graças, partiu o peixe e o pão, e começou a dar para os discípulos repartiam. Dá-lhes voz de comer. Eles estavam dando de comer. Então, irmãos, esses discípulos sempre teve na terra alguém que o Senhor se usou para, por meio das virtudes do céu, alimentar o seu povo. Por isso, quando você vai na igreja, não olhe se é João ou Pedro que vai pregar, não. Eu estou com fome, Senhor, e mando o pão do céu para alimentar a minha alma. E Deus vai se usar de alguém para distribuir o pão, como está distribuindo esta noite. Saia daqui com esta palavra no coração. Você talvez entrou aqui, ou quem está muito longe daqui, desesperado, dizendo que o teu problema não tem solução, como não tinha para os discípulos, e o Senhor deu a solução. Um problema tão grande Ele tornou fácil. Vai distribuindo. Partiu 5 pães, 2 peixes, vai distribuindo. Comeram todos, irmãos. Se saciaram, ficaram fartos e ainda levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Então o Senhor está mandando a palavra para aumentar a nossa fé. O homem é fraco, como os apóstolos. Senhor, para de falar, se despede. Olha aí o problema, escurecendo, 5.000 pessoas com fome, não vão nem aguentar chegar em casa. E o Senhor não sabia, o Senhor sabia e tinha a solução. Então leva esta palavra, irmão e irmã. O Senhor sabe de tudo, não precisa contar para ninguém, não precisa lamentar para a vizinha, não precisa lamentar para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, que cada um tem a sua prova. Lamenta nos pés de Deus. E o Senhor te diz: eu tenho a solução do teu problema. Deus seja louvado. Amém. Sérgio, vem.
Agradecer. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Nosso Deus, Glória bondoso Pai, na Tua presença nos encontramos humilhados, agradecidos a Ti, por termos sido alcançados pela Tua misericórdia, e nesta graça tão santa estamos caminhando, crendo que um dia estaremos no reino da Tua glória. Te agradecemos por este santo culto que tens concedido para nós, pela presença dos Teus servos aqui, e de todos que estão conectados, Senhor, por este mundo afora, por este Brasil afora, e até em outros países, Senhor. Dê a graça de que esta palavra possa alcançar a todos, Senhor, e que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas possamos ser cumpridores da Tua palavra. Pai Santo e Justo, na Tua palavra, nós lemos há pouco que o Senhor organizou aquele povo de 50 em 50, de 100 em 100. Tudo que o Senhor ordena na nossa vida é organizado. Então, Senhor Deus, se alguém está sofrendo com alguma desorganização na sua vida, algum prejuízo, algum descontrole, alguma tristeza profunda, Pai Santo e Justo, organiza a vida dos Teus filhos na terra. Pai Santo e Justo, multiplique em nós a fé, a coragem, bendito é o Senhor, a caridade, a misericórdia e a humildade. Multiplique em nós também, Senhor Deus, a espiritualidade. Pai Santo e Justo, precisamos da Tua força para podermos vencer esses dias maus. Pai Santo e Justo, mais uma vez nós te pedimos, ajuda-nos em tudo e guarda-nos, sobretudo, do vírus do pecado. Te damos graças pela força que deste ao Teu servo, de ministrar esse santo culto. Dá a ele também muita saúde material e também espiritual. Pai Santo, para finalizar esta santa oração, pedimos ainda em favor dos vários enfermos no meio do Teu povo, muitos sofrendo com a Covid, muitos sofrendo de escleroses de todo tipo, bendito é o Senhor, muitos sofrendo de câncer, Senhor, muitas famílias angustiadas, muitas famílias em grande sofrimento. Pai Santo e Justo, apareça com o Teu poder por misericórdia, nós te suplicamos, e o Teu nome será glorificado na vida dos Teus filhos. Tudo te pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus Teu Filho, bendito na Tua glória para sempre. Amém. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Pode chamar outro hino. Dois, zero.
teu nome, Senhor. A paz de Deus, a sua graça, a sua palavra e a fé esteja em nossos corações.